Olá, irmãos, graça e paz. Então, ontem eu tentei fazer uma live falando sobre o nosso discipulado, mas ela não deu certo. Então, hoje, depois de muito pesquisar, eu consegui achar uma ferramenta para baixar esse vídeo e disponibilizar para os irmãos. Então, a nossa devocional vai se basear, nosso discipulado vai se basear em Efésios capítulo 1. Vou pedir que os irmãos abram suas Bíblias, tá? Deixem elas abertas durante o estudo. Efésios capítulo 1, versículos de 15 a 23, tá? Então, esse texto vai ser o texto base do nosso discipulado. Eu já venho desenvolvendo o discipulado em Efésios, no decorrer dos outros discipulados, mas nesse eu vou continuar fazendo aqui o texto de Efésios. Tenta ignorar aí o Estevão, tá? Leva para a mamãe, Estevão. Leva para a mamãe. Então é o seguinte, pessoal. Antes de ler o texto, eu vou fazer uma oração, tá? Santo Eterno Deus, eu peço, ó Pai, que o Senhor abençoe esse discipulado. O Senhor nos abençoe e edifique com sua palavra. E, acima de tudo, Pai, o Senhor esteja conosco nesse momento de dificuldade que nos assola com o coronavírus. Esteja com aqueles que são enfermos, esteja com aqueles que estão apavorados. E nós oramos ao Senhor porque Tu és soberano sobre toda a terra. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, vou ler o texto, depois nós vamos voltar a esse texto várias vezes, tá? Mas eu vou ler o texto completo que nós vamos utilizar nesse discipulado. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos dos vossos corações, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória de sua herança nos santos e qual a suprema grandeza do seu poder, para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, potestade, poder e domínio de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então, irmãos, o texto da carta de Efésios, o tema principal dessa epístola é, na verdade, a igreja. A igreja não só como instituições, mas também como pessoas constituindo essa igreja. É necessário que nós entendamos qual o contexto que o apóstolo Paulo fala sobre essa carta, tá? É um contexto de uma igreja estabelecida em uma cidade grega, Éfeso, que outrora era uma cidade extremamente pagã, mas agora aprove ao Senhor permitir que essa igreja ali se estabeleça. Pois bem, nesse contexto, o apóstolo Paulo destaca duas virtudes, dois dons de Deus dadas a essa igreja, que é a questão da fé e também a questão do amor, dos dons divinos. Esses dons divinos, no entanto, não são suficientes para o estabelecimento de uma igreja. Aí você vai me perguntar, como não, Lucas? Porque, de fato, quando eu penso em uma característica de uma igreja, eu penso no amor e na fé. No que nós cremos e como nós nos comportamos. Então, o apóstolo Paulo vai deixar claro que isso não é suficiente. Mas por que você está falando isso? Porque esse texto que nós estamos vendo aqui é uma oração. É uma oração do apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo dá graças a Deus no versículo
no versículo 15 nós vemos isso, no final do versículo 15, dá graças a Deus pela fé e pelo amor daquela igreja. Fé em Jesus Cristo e o amor demonstrado com todos os santos. É esse termo que ele usa. E ele ainda fala que, além de não cessar de dar graças a eles, né? Na verdade ele fala isso no 16, eu falei 15, mas 16. Ele faz menção daquela igreja nas orações dele, mas não só agradecendo. Mas ele faz a menção pedindo. Se você observar no versículo 17, ele diz: para que Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, nos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Ou seja, fé e amor não são suficientes, porque o conhecimento é essencial para uma igreja saudável. Entenda, irmãos, o que eu estou dizendo aqui não é um conhecimento intelectual, mas é o conhecimento revelado por Deus. Se você observar aqui no versículo 17, o apóstolo Paulo diz que é Deus que concede o espírito de sabedoria. Quando ele fala que Deus concede o espírito de sabedoria, o que ele está querendo dizer, de fato, é que pela nossa própria capacidade nós não temos condições de entender esse espírito de sabedoria, de prescrutar esse espírito de sabedoria, de alcançar esse espírito de sabedoria. Nós só temos a capacidade de recebê-lo. E nós só recebemos quando o próprio Deus nos dá, através da revelação do Espírito Santo. Nós temos que lembrar também que, no contexto de Paulo, é o Espírito Santo que é o selo da nossa salvação, é o selo da nossa comunhão com Cristo Jesus, o que nós vemos ainda no versículo 13 e 14 do capítulo 1 da carta de Efésios. Então, essa é a primeira característica desse conhecimento de Deus. Ele, na verdade, irmãos, ele é revelado. A única maneira de nós conhecermos a Deus é através da sua revelação. Isso é essencial para nós entendermos. Agora, o conhecimento não é de nós mesmos. Algumas culturas místicas, orientais, e até um pouco da filosofia grega vai se concentrar nessa questão de conhecer a si mesmo. Mas o conhecimento principal aqui para a Igreja de Cristo é o conhecimento dele. E não porque o apóstolo Paulo não considerava importante o conhecimento de si mesmo, mas, acima de tudo, porque o conhecimento de si, de acordo com a doutrina cristã, ele só é estabelecido a partir do momento que nós conhecemos a Deus. Essa é a grande diferença da teologia reformada das demais teologias. Isso o João Calvino escreve nas suas institutas da religião cristã. E esse conhecimento de Deus, ele se destrincha em algumas características que nós vamos abordar ainda nesse discipulado. Ele diz ali no versículo 18 e 19 sobre iluminação dos olhos do nosso coração, para cumprir o propósito de saber qual a esperança do nosso chamamento, a riqueza da glória da nossa herança nos santos e a suprema grandeza do poder de Deus. Olha só que interessante. Mas antes de destrinchar essa questão, eu gostaria de fazer algumas aplicações com os irmãos. Recentemente tem crescido a questão da teologia reformada. Nós temos acesso à teologia através da tecnologia. Nós usufruímos da tecnologia através desse veículo que nós estamos aqui. É bênção de Deus. Mas às vezes as pessoas correm o risco de, ao se concentrar nessa teologia, entender que estudar teologia é conhecer a Deus. E não é isso que a Bíblia diz. Não é pela muita intelectualidade que nós conhecemos a Deus, mas, acima de tudo, pela revelação divina. Eu estou falando de um extremo, o extremo da intelectualidade. Agora vamos para o outro extremo. Existem aqueles que se concentram muito na questão da espiritualidade relacionada ao sentimentalismo espiritual. O que eu quero dizer com isso? A pessoa classifica o culto, por exemplo, de domingo de acordo com as emoções que ela sente. Se a música não fez chorar, a música não foi espiritual. Se o pastor não me fez rir, não me entreteu, não me deixou emocionado, não é espiritual. Sentimento não é termômetro de espiritualidade. O termômetro da espiritualidade, de fato, é o conhecimento de Deus.
É esse que é o foco aqui da carta de Efésios, escrita pelo apóstolo Paulo. Então, nem um extremo nem outro, nem se concentrando na intelectualidade, nem no sentimentalismo espiritual, nós vamos alcançar o pleno conhecimento de Deus. Conhecimento de Deus, irmãos, é algo místico. Eu aqui estou falando numa perspectiva bíblica da palavra, porque eu estou falando numa perspectiva de mistério. E não no sentido assim de ocultismo, nem esotérico da palavra místico. Eu estou falando no sentido de mistério mesmo. Porque nós não conseguimos compreender através da nossa intelectualidade como nós lemos um livro milenar, como nós compreendemos o que esse livro diz, como a compreensão desse livro faz com que nós adoremos a Deus de maneira diferente, como a compreensão desse livro faz com que nós, à medida que nós caminhamos a nossa vida cristã, mortifiquemos alguns pecados, com fé que Cristo nos perdoou desses pecados. Nós não conseguimos compreender. Então, de fato, irmãos, o que está sendo apresentado aqui é o conhecimento de Deus, esse conhecimento que é revelação divina. Uma outra questão importante para nós aqui, irmãos, é entendermos que esse conhecimento de Deus ele se manifesta através dos seus propósitos. O primeiro propósito é a esperança de nosso chamamento. A esperança de nosso chamamento, basicamente, é uma expectativa futura. É isso que a palavra grega elpis, que é usada para esperança, vai querer dizer aqui. Uma expectativa futura. Das coisas que não estão acontecendo, mas que certamente acontecerão. É sobre isso que está se falando. Então, quando a gente fala de coisas futuras, na verdade, a gente está falando sobre coisas, né, que certamente nós vamos ter o prazer de conhecer no futuro e que agora nós começamos a ter esse prazer, mas não chegamos à sua plenitude. Como, por exemplo, a certeza da vida eterna. Você tem certeza da sua vida eterna? Eu tenho também. Mas eu não consigo ainda extrair todos os prazeres da consciência dessa vida eterna. Eu só terei essa capacidade quando chegar na vida eterna. É por isso que esperança aqui quer dizer expectativa. Uma profunda expectativa futura. A esperança do seu chamamento. Ou seja, você foi chamado. Mas foi chamado na esperança. Eu vou ler um texto aqui que vocês talvez se lembrem bem. Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Texto muito famoso. Que fala sobre esperança. Geralmente a gente fala sobre fé relacionada a ele. Mas ele fala, acima de tudo, de esperança. Porque a fé é a certeza de coisas que se esperam. Expectativa. E a convicção de fatos que não se vê. Estou convicto da minha salvação. Mas eu preciso da fé desse dom de Deus para essa convicção ela ser convertida em uma firme expectativa do futuro. Para que no futuro eu possa participar e gozar do benefício de ser chamado filho de Deus. Fantástico. Isso aqui é bênção de Deus. Isso aqui é Deus se manifestando através dessa revelação, desse conhecimento que Ele nos dá dele mesmo. Agora, nós ainda vemos aqui o apóstolo Paulo utilizando o termo riqueza da glória da sua herança nos santos. E aqui o apóstolo Paulo usa um hipérbole. E quando o apóstolo Paulo usa hipérbole, irmãos, atenção. Por quê? Porque, de fato, irmãos, a hipérbole do apóstolo Paulo é para que nós nos aproximemos cada vez mais da realidade celestial. O apóstolo Paulo não usa hipérboles à toa. Até porque isso aqui é a palavra de Deus, isso aqui é revelação divina. Certo? Então, irmãos, se vocês escutarem o Rei Leão tocando aí no fundo, é meu filho escutando, tá? Eu estou assistindo o Rei Leão. Mas, nós estamos falando aqui que Deus não economizou quando Ele fala.
dessa esperança. Ele derrama a esperança do nosso chamamento através do conhecimento dele, com abundância, com riqueza. Agora, sabendo da profundidade disso, a pergunta é: a revelação de Deus nos dá a consciência da vida eterna e do sacrifício de Jesus Cristo? Essa revelação que Deus nos dá de si faz com que nós adoremos a Ele de maneira diferenciada? Ou nós apenas ficamos apegados a essa vida? Esse momento agora que você está em casa, enclausurado por conta do coronavírus, tem sido um momento de reflexão para você? Tem sido um momento em que você repara: Deus, como eu sou pequeno nessa existência, como o Senhor é grande? Tem sido um momento que você pensa assim? Deve ser um momento. Os momentos da nossa fraqueza nessa vida, o momento que mostra a instabilidade desse mundo, deve ser um momento maior em que nós nos apegamos à vida eterna. Nada nesse mundo pode ser âncora para que ofusque essa profunda esperança no futuro. Veremos sobre isso que trata Cristo. Agora, o chamamento de Cristo não é a única manifestação do conhecimento de Deus, mas o conhecimento de Deus tem a ver com a relação que Cristo tem com o poder. Deus estabelece o seu poder. O texto diz, no versículo 19, que qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. João Calvino, reformador francês, que estabelece em Genebra, inclusive eu recomendo que vocês abram aí no Ministério Fiel a Biblioteca João Calvino, excelente para vocês entenderem, lerem os comentários de João Calvino, tá? Inclusive tem lá da Carta aos Efésios. Ele diz o seguinte, que nesse versículo há 3 termos sobre os quais podemos notar o seguinte: força é como se fosse a raiz, poder é como se fosse árvore, e eficácia é como se fossem os frutos. O ato de Deus alongar seus braços, os quais são vistos nessa. Deus não é uma metralhadora cósmica que atira para todos os lados sem objetivo. Deus é, de fato, eficaz. E a eficiência do seu poder se manifestou primeiro na ressurreição de Jesus Cristo. É o que diz o versículo 20. Mas Cristo não foi apenas um morto que voltou à vida. Primeiro que ele era o próprio Deus. Ele é o próprio Deus. E segundo, é que ele foi elevado a uma posição maior do que todos os seres do universo. Diz aqui que ele, no versículo 20, que ele está à direita de Deus Pai. É o mesmo argumento que João vai utilizar na sua primeira epístola, quando ele fala que Cristo intercede por nós como um advogado. Olha só que interessante. Cristo foi elevado à direita de Deus Pai. Aqui o apóstolo Paulo não está interessado em estabelecer assim uma questão literal. Mas ele está querendo dizer da posição estratégica de Cristo. Não é que Cristo está sentado literalmente à direita de um trono. Cristo não é limitado às características dos reinos dessa terra. Acima de tudo, ele é Deus. E é importante destacar aqui que ele está acima de todo principado, potestade, poder, domínio, de todo nome que possa referir, não só no presente século, mas no vindouro. É o que diz o versículo 21. Cristo está acima de todas as entidades desse mundo. Anjos, demônios, reis. Tudo isso é pouco debaixo de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, mais uma vez aqui, ele não está fazendo uma hierarquia de seres celestiais. Tá? Algumas pessoas vão entrar nessa questão, mas não é isso. Ele está querendo dizer aqui da supremacia de Cristo em relação aos outros seres. Colossenses 1, versículo 13 a 23. É isso que diz lá. Confiram lá depois. Irmãos, Cristo nos chama para a submissão. Porque aqui está deixando claro que Cristo governa todo o universo, porque ele está acima de todos os seres, mas ele é a cabeça do universo e estabeleceu abaixo dele, abaixo de todos os seus pés, todas as coisas. E como membros desse corpo, ele deu a igreja. Essa cabeça é a igreja.
A garantia disso aqui é fantástica, porque o mesmo Cristo que sustenta todos os planetas do sistema solar, que sustenta a radiação do Sol que chega na Terra, a sintonia fina dos ecossistemas que estão aqui no nosso planeta, esse poder manifesto por Cristo Jesus, é o poder que ele utiliza para conduzir a sua igreja através da história. Quer conhecer o poder de Deus, irmãos? Vá para a igreja, crente. Contemple ali a felicidade, a alegria que é estar entre os irmãos. Mostre e demonstre para o seu irmão que você o ama. Essa relação dos membros da igreja uns com os outros e, por consequência, com o cabeça que é Cristo, isso é a manifestação do poder de Deus. Aqui diz que essa questão da igreja é a plenitude daquele que a tudo enche de todas as coisas. Essa é a hipérbole que o apóstolo Paulo está querendo dizer. Essa é a hipérbole. Essa é a hipérbole. Ele está querendo dizer aqui, irmãos, que tudo culmina para que Cristo fosse administrador dessa igreja, porque Cristo administra o universo. Isso mostra, mais uma vez, a necessidade de nós estarmos em comunhão uns com os outros, mesmo que virtualmente. Então aqui eu estou encerrando o discipulado, colocando aqui que o tema do nosso discipulado é o aperfeiçoamento espiritual. Eu vou divulgar o aperfeiçoamento no final. Ou melhor, eu vou destacar o tema no final. Porque, de fato, eu quero dar esse ar de mistério para você quando você estiver estudando o discipulado. Lembrando que fé e amor não são suficientes na igreja. É preciso um conhecimento revelacional de Deus na nossa vida, que nos dá o espírito de sabedoria para termos consciência da esperança do nosso chamamento. E, acima de tudo, entendemos a suprema grandeza do poder de Deus que se manifesta na ressurreição de Jesus Cristo, na elevação de Cristo sobre todas as coisas e no governo de Cristo, a sua igreja. Que Deus o abençoe, que a sua vida seja abençoada por essa palavra, assim como foi para mim quando eu estive estudando. E de fato, seja um instrumento de Deus na sua vida nesse período de quarentena. Tá? Eu espero compartilhar outros vídeos com os irmãos. Graças.